o homem de Neandertal brande um machado de pedra em busca de uma presa esquiva. O Homo sapiens atira sua lança de osso com precisão mortal, derrubando a caça com destreza. O homem veio do macaco? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos à Resenha Épica! Charles Darwin veio de uma família muito rica e ele tinha sido mandado para a escola de medicina, só que ele odiou a experiência. Dizem que ele faltava muitas aulas, entendeu? Ele não gostava, não curtia. Tem gente que supõe até que ele tenha visto uma operação ali de uma criança ainda sem anestesia e tal, e ele ficou meio horrorizado com aquilo. Então, para ele foi uma situação muito ruim estar na escola de medicina. O Charles Darwin, apesar de ser um cara muito inteligente e estudioso, ele tinha um foco muito seleto para a atenção dele, né? Ele sempre gostou muito de animais e de insetos e tal. E foi justamente nesse contexto dele já se demonstrar muito mais voltado a estudar os bichinhos, digamos assim, que ele foi convidado para uma viagem, né, financiada pelo governo inglês. E era uma viagem que tinha como finalidade fazer o levantamento cartográfico da costa da América do Sul. Inicialmente não tinha nada a ver com as coisas que ele gostava. Só que ele foi contratado para uma, digamos assim, missão secundária, uma tarefa secundária, em que ele tinha que observar a fauna, a flora, a geologia dos locais que ele visitava. E foi aí que ele começou a ter uma ideia muito bacana que futuramente ele desenvolveu. O capitão desse navio, do Beagle, ele estava procurando alguém, um naturalista, né, que eles chamavam na época, algum estudioso, né, dos animais e das plantas e tal. Só que meio que não estava achando ninguém voluntário, porque era uma viagem de pelo menos 3 anos e não era remunerado, não. Entendeu? Aí complica, né? Então ele conseguiu falar com esse jovem Charles Darwin, né, esse garoto ali, que era um estudante ali displicente de medicina. Estagiário. Um estagiário, chamou ele como um estagiário, exatamente, entendeu? E por ele ser de uma família endinheirada, né, e tal, seria meio que uma companhia para esse Lorde ali que tava ali, né, pro Lorde não ter que lidar diretamente só com os peões ali, com os marinheiros, né, tal. Ele meio que foi trazido como uma companhia, né, e ele começou a observar durante a viagem toda a fauna e flora ali e fazer várias anotações. Ele era jovem, essa viagem ocorreu em 1831, ele tinha só 22 anos, entendeu? Eu só fui particularmente conseguir sair do Brasil numa viagem ao exterior com 29, então o cara tava bem. Então eu tô aqui aos 30 e contando. Entendeu? Então ele foi para essa viagem, inicialmente ele passou pela América do Sul. E uma das anotações que ele foi fazer numa autobiografia mais pra frente, lá em 1887, ele descreveu o seguinte: as maravilhas dos trópicos erguem-se hoje em minha lembrança de maneira mais vívida do que qualquer outra coisa. Irmão, ou ele estava passando numa praia do Nordeste brasileiro, quando escreveu isso, ou no Rio de Janeiro. Com certeza. Porque ele deixou bem claro que o negócio era uma maravilha. Inclusive hoje, em homenagem a essa viagem desse grande pensador, desse grande cientista, né? A UFRJ, em 2009, ela criou um circuito chamado Caminhos de Darwin, com 12 marcos em lugares no Brasil, principalmente no Sudeste brasileiro, em que ele passou fazendo esses estudos, fazendo levantamento. Porra, profissão dos sonhos, né, cara? Viajar o mundo tirando foto de bichinho. Cara, maravilha. Então tem marco, por exemplo, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, diversas cidades aí da região dos lagos do Rio de Janeiro. Então fizeram essa homenagem muito bacana aí também. Dizem que ele não curtiu muito estar no Brasil, principalmente por causa da escravidão, né? Ele viu muita escravidão aqui. Ele, que era de uma família abolicionista, né? Ele ficou muito chocado pela quantidade de pessoas escravizadas, principalmente crianças, né? Mas isso não é o foco aqui da conversa. A questão é que ele vendo esses animais e catalogando ali, principalmente quando ele chegou às Ilhas Galápagos, ele percebeu muitas coisas interessantes ali. Ele percebeu principalmente que os pássaros de diversas ilhas, eles tinham a mesma aparência, eles eram praticamente a mesma espécie, só que com bicos diferentes. E ele foi percebendo que provavelmente eles estavam adaptados à alimentação daquela ilha. Em uma ilha, eles comiam certo tipo de inseto que precisava de um bico um pouco maior.
Em outra, eles precisavam de um bico mais curvado para quebrar uma concha ali. Inclusive, um outro momento que ele teve essa visão curiosa, né, essa visão de cientista, foi aqui ainda no Brasil, em que ele se deparou com fósseis da preguiça gigante, aqui no norte do Brasil, né, que a gente sabe que é uma espécie que já está extinta, só que visualmente, né, salvo as proporções, obviamente, que ela é gigante, ela é visualmente muito parecida com a preguiça que ainda existe, a preguicinha bonitinha que a gente tem aqui no norte do Brasil. Inclusive, um dos passeios aqui que tem na cidade de Manaus, você tem uma exposição lá de uma arcada não, desculpa, dos fósseis da preguiça gigante. É bem, bem legal. E todas essas observações dos animais, da flora, da fauna, né, levou ele a escrever um livro, esse livro que ficou famosíssimo ao longo da história, que é o livro A Origem das Espécies, que ele escreveu que ele lançou em 1859. Né? Inicialmente, esse livro foi rejeitado, né? Os cientistas da época não aceitaram muito bem, mas a partir de 1870 começou a ser mais aceito e os cientistas começaram a aplicar as suas ideias, a sua teoria da origem das espécies, e começou a desenvolver esse assunto. Ele, que já era um cara muito estudioso, né, já tinha uma bagagem de conhecimento bem grande, inclusive já tinha estudado bastante Lamarck, né, o Jean-Baptiste Lamarck, que ele tinha essa teoria do uso e desuso, né? Lamarck já tinha apresentado uma forma de evolução, só que ela é um pouco diferente, né, do que Darwin propôs, e hoje a gente sabe que está equivocada. Que esse uso e desuso seria quase que uma vontade do animal de evoluir. Então, seria mais ou menos assim, a girafa, ela precisava comer folhas mais altas. Então, ela começou, como ela esticava muito o pescoço, começaram a nascer girafas com um pescoço maior. Então, e infelizmente, eu acho que a maioria das pessoas acha que evolução é isso, e por isso que elas não acreditam. E não é. A evolução não se deu assim. Apesar da importância do Lamarck para a criação, para o desenvolver da teoria do Charles Darwin, ela está equivocada. Porque, primeiro, os animais eles não evoluem porque querem, entendeu? E as alterações físicas do animal por uso ou desuso, né? Uma hipertrofia ou um atrofiamento de um músculo não se passa para a prole. Isso não é uma condição genética que você vai passar, né? Seria como pensar que, sei lá, uma pessoa que sofreu um acidente e amputou o braço vai ter um filho sem braço. Isso não acontece. Não, exatamente. O Jean-Baptiste Lamarck, que é esse pensador, esse cientista anterior a Darwin, ele propôs exatamente essas duas leis. Uma que você já citou, que é o uso e desuso, né? E a transmissão de caracteres. Então, se você adquirisse alguma característica em vida, por exemplo, a girafinha que você citou aí, que se esforçou, o pescoço dela se alongou durante a vida, então ela ia passar essa característica para o filho. Essa característica que ela adquiriu durante a vida. E hoje a gente sabe que não é dessa forma. Não é porque a girafa alongou seu pescoço que seu filho vai nascer com o pescoço alongado. Na verdade, sim, a teoria... O teu filho, inclusive, não vai nascer tatuado. É verdade. Para quem não conhece o nosso amigo Bruno Campos aqui parece uma página de gibi, entendeu? E não é por isso que, se ele tiver um filho, a criança vai nascer toda tatuada. Exatamente. Como Charles Darwin estudou e aplicou muito bem, a seleção natural ela acontece de forma praticamente oposta à teoria do uso e do desuso. Na verdade, o animal mais adaptado, vamos pegar aqui um exemplo aqui, vamos pegar um lugar muito frio, com neve. Então, um animal que porventura tenha o seu pelo, um pelo muito grande, que permanece, deixa ele aquecido, esse animal tem mais chance de sobreviver e passar o seu gene para o seu filho. Entendeu? Então é justo o oposto. E aí, ele tem mais tempo para ter mais filhotes, inclusive. Tem mais tempo para ter mais filhotes, para cruzar mais, né? Para viver mais. Ele vive mais. Ele vive mais, então ele produz mais filhos e está passando essa característica genética para os filhos dele. Aí vamos supor que ele tem um filho que nasceu com pelo curtinho. Não pegou exatamente essa característica dele. Nasceu com pelo curtinho, ou sei lá, se envolveu numa briga e ficou debilitado. Ele não teve tempo de se reproduzir, porque ele morreu congelado, morreu numa briga, e aí ele não passou esse gene. Então, na verdade, é o mais adaptado que sobrevive, e não o oposto. Ele se adapta para sobreviver, entendeu? A gente tem muitos exemplos desse na natureza. Eu diria que todos, né? Todos os seres que estão vivos hoje são exemplos disso.
Mas tem uns exemplos que aconteceram muito rapidamente e aconteceram assim às nossas vistas, né? As mariposas de Londres costumavam ser brancas antes da Revolução Industrial. E algumas mariposas escuras nasciam e elas eram facilmente predadas, né? Elas eram caçadas ali pelos predadores e elas se destacavam nos troncos mais claros ali. Só que depois da Revolução Industrial, que começou a gerar muita poluição em Londres, as superfícies ficaram cada vez mais escuras e essas mariposas que de vez em quando nasciam, né, por azar ali, ou por sorte, né, de vez em quando nascia, né? Por acaso nasciam mais escuras, elas começaram a sobreviver mais, porque os predadores não conseguiam enxergar elas nas superfícies ali escurecidas pela poluição. E as que eram mais claras eram facilmente perceptíveis, então os predadores comeram muito mais as mais clarinhas e as mais escuras sobreviveram mais para ter mais filhotes. E depois disso, todas as mariposas passaram a ser escuras. Simples assim. Não sobrou nenhuma da branca. E isso exemplifica muito bem que não precisou passar tipo milhões de anos para ela mudar essa característica, né? Foi algo que aconteceu em termos históricos muito recente, né? Claro que alguns exemplos eles precisam de milênios, né? Porque são modificações muito drásticas, mas assim, só a cor, né, da mariposa ali, ela não, o animal em si não mudou, ela só era mais escura. Então a gente consegue perceber isso ali. Isso também acontece nas plantações e nos animais, só que a gente vê muito isso num fenômeno chamado seleção artificial, que é também uma prova de que a evolução existe, só que nesse contexto ela foi feita propositalmente, né? Então por isso que a gente chama de artificial. A gente tem como exemplo praticamente todas as frutas aí que a gente tem no mercado, elas foram fruto de seleção artificial. Elas são daquele jeito porque o ser humano quis que elas fossem assim. Mas de que forma? A gente foi pegando as frutas que mais agradavam, né? E fomos reproduzindo elas e exterminando as outras. Então, se você for dar uma pesquisada aí no Google, você pesquisar como é que era a banana inicialmente, como é que era o milho, era totalmente diferente. Você já viu que na banana, por exemplo, tem vários pontinhos pretos ali dentro dela? Aquilo ali são óvulos não fecundados. O que isso quer dizer? Elas seriam sementes, entendeu? A banana original, ela era cheia de sementes, quase não tinha polpa. Imagina assim, uma banana, umas sementes tipo de graviola, sabe? Aquelas sementes grandonas assim, quase sem polpa nenhuma. Então, foram selecionando as que tinham mais polpa, as sementes menores, e foram cruzando elas, né? E exterminando as outras, até chegar a um ponto que ela não tinha mais semente. O milho, por exemplo, ele era bem parecido com o trigo. Ele era bem pequenininho, com pouquinhas sementes ali, né? Bem grandes, bem espaçosas. Eles foram reproduzindo as que tinham mais e mais e mais, até que chegou um momento que o milho, tem semente pra caramba. E isso aconteceu em praticamente todos os alimentos. Toda a agricultura, ela evoluiu dessa forma. O exemplo clássico de seleção artificial também são essas diversas raças de cachorro que a gente tem hoje em dia, né? Sim. Que são estimular aquele que nasce mais inteligente é estimulado a se reproduzir. Então é uma passagem de gene, entre aspas, forçada pelo humano ali, pelo dono do cachorro, né? Por exemplo, a gente tem o cachorro que é considerado mais inteligente, que é o Border Collie. O cachorro inteligente pra caramba, aquele que é pastor, né? Que corre atrás de um monte de ovelha. Cara, ele, em média, ele precisa de 5 repetições de um comando pra aprender. Não sei você, mas quando eu era moleque, minha mãe precisava falar pra eu fazer alguma coisa 20 vezes. Então, entendeu? Então talvez esse cachorro seja até mais... essa aí. Ele me ganhou nessa aí. Não só isso, cara. Os cachorros, todas as raças que a gente tem hoje, elas foram desenvolvidas no século XVIII. Isso em matéria de desenvolvimento animal, né? Se fosse falar de seleção natural, isso é ontem, século XVIII, cara. Então, o que acontece é que os cachorros que tinham as características desejadas, eles eram postos para cruzar, e os que não tinham, não cruzavam, entendeu? Então eles não passavam as características adiante. Então, eu quero um cachorro que seja todo preto. Aí, você bota pra cruzar 2 cachorros pretos e um deles nasce branco. Não, esse branco aqui ele não vai cruzar mais. Eu vou cruzar só o preto. Então as raças foram geradas assim.
Isso serve pra tudo. Eu quero maior, eu quero menor. Com olho azul, entendeu? Com que seja mais forte. Pô, o Pitbull, você acha que o Pitbull é natural? Ele... Você acha que tinha um Pitbull na Arca de Noé? Não, cara. Ele foi feito, entendeu? Pra ser assim. Um exemplo bem grande aí são os Bulldogs e os Pugs, né? Que eles até desenvolvem vários problemas físicos justamente por isso, porque foi se cruzando os cachorros querendo características físicas, mas ignorando outras características que aqueles animais tinham. Então, eles queriam um focinho mais curto, mas assim, não levaram em consideração de que esses animais de focinho curto, eles não conseguem se refrigerar muito bem, então eles superaquecem, entendeu? Então, a evolução, ela não é uma melhora, ela não é upgrade, entendeu? A evolução é você passar as suas características adiante. Quem passa mais característica acaba dando forma para aquela espécie. Isso não quer dizer que ele é melhor, que ele é maior, que ele é mais forte, não. Na natureza é o mais adaptado e na seleção artificial é justamente aquele que foi selecionado artificialmente para isso. E a gente está falando muito de animal, muito de planta aqui, mas nós, seres humanos, não estamos livres da seleção natural, não. A gente passou exatamente por esse processo também. Com certeza, para mim, a gente é o maior exemplo do que é a seleção natural, cara. Nós estamos ali, né, no topo ali da evolução animal, né? Eu acho que a maior discussão, quando a gente fala sobre a evolução com alguém que não acredita ou não entende bem, é justamente, mas a gente veio do macaco, né? Porque as pessoas realmente têm essa visão equivocada, como a gente tem naquela ilustração, né, muito famosa, uma linha linear, assim, que começa com um chimpanzé na esquerda e na direita tem um ser humano de terno e gravata, né? Com o computador, sentado na mesa com o computador. Aí começa assim um macaco, aí um macaco mais em pé, um macaco pelado, aí um homem com uma lançazinha de pedra. Não foi assim, cara, não foi assim que aconteceu. Não foi uma coisa linear, entendeu? E a gente veio de um ancestral em comum e a gente foi evoluindo durante milhões de anos. Então, o ser humano, ele teve vários estágios diferentes de evolução. Exatamente. E esse ancestral em comum que você citou, ele, no aspecto visual, ele parece mais um macaco do que um humano, realmente. Só que ele é o ancestral em comum, tanto de nós, quanto dos nossos primos, chimpanzés, por exemplo. E a questão principal aqui da discussão, ela é realmente muito polêmica, né? Porque, primeiro, o que são macacos? O que a gente considera macaco? No inglês, a gente tem uma separação um pouco melhor, assim, né? O monkey seria, tipo, aquele bichinho mesmo, aquele miquinho, aquele macaquinho com rabo, né? Que se pendura nas árvores, né? E os chimpanzés e os gorilas seriam os apes, né? Então, quando a gente fala macaco, a gente tá falando de quê? A gente tá falando desses bichos? Tá falando do chimpanzé? Do mico? Tá falando do gorila? Ou a gente tá falando de primata? Porque se a gente for falar de primata, nós somos primatas, cara. Isso aí a gente já tem certeza. Dentro dessa categoria aí, a gente tem os hominídeos, né? Que compreende ali todos esses gorilas, chimpanzés e os humanos também. Só que nós não somos da mesma linha evolutiva. Nós temos o mesmo ancestral em comum. A gente teve um ancestral lá atrás e nós evoluímos em grupos diferentes, por motivos diferentes, em épocas diferentes. Só que o interessante, cara, é que assim como esses outros animais, o ser humano também evoluiu inicialmente com espécies diferentes. A gente sabe hoje que em dado momento da nossa história, né, muito tempo atrás, existiram vários tipos de seres humanos. Eu que sempre gosto de trazer RPG pra cá, eu vou trazer de novo aqui. Pra quem gosta aí de RPG ou de fantasia medieval e tal, imagina a gente vivendo num mundo como esse, que tem o anão, tem o hobbit, tem o elfo, seria mais ou menos isso. Imagina, todos eles são humanoides, né? Só que tem características diferentes. E todos esses homo eram assim. Então a gente tinha o Homo sapiens, que somos nós,
tinha Homo neanderthalensis, né, que é o homem de Neandertal. A gente tinha vários outros tipos que a gente sabe até conviveram juntos. Alguns foram descobertos até há pouco tempo, tiveram seus fósseis descobertos recentemente. E falando sobre fóssil, é bem interessante que o primeiro fóssil de Australopithecus, que seria um antepassado nosso, ele foi encontrado na África do Sul, né? Isso reforça uma ideia muito interessante, uma teoria. Vou até deixar uma referência aqui, um livro chamado Guerra e seu legado para a humanidade, de Ian Morris, em que ele aborda a teoria da divisão de alguns primatas lá na África. Há muito tempo atrás, com o transbordamento do rio Congo, né, alguns primatas ficaram acima, né, ficaram para norte do rio, e outros a sul. E justamente a diferença de terreno, para sul você tinha mais florestas e para norte você tinha mais savanas, isso pode ter implicado justamente nessa, cada um se adaptando e evoluindo de uma forma, né, e que os seres humanos, que nós, teremos ficado para norte. Uma das teorias é que por lá não ter tanta floresta, o nosso ancestral ali precisava cavar muito para colher raízes e comer e tal. Isso desenvolveu, estimulou o desenvolvimento do nosso famoso polegar opositor, por exemplo, né? E entre outras coisas que foram dando as nossas características que temos até hoje. Maneiro, cara, mas esse assunto ele é muito polêmico e ele acaba gerando muita dúvida, né? Tem umas perguntas, lógico que nós não somos biólogos, né? Pra gente falar a fundo, a gente tá tentando não deixar a conversa tão densa, né? Tão cabeçuda, né? Mas tem umas perguntas que são muito pertinentes, que as pessoas que não entendem muito bem fazem, né? Por exemplo, mas por que ainda existe macaco, então? Por que o macaco não evoluiu também? Exatamente, porque na verdade o chimpanzé, né, quando a pessoa que usa esse argumento fala macaco, provavelmente ela está se referindo ao chimpanzé ou algum outro macaco parecido com ele. Ele não é nosso antepassado, entendeu? A gente não evoluiu dele especificamente, a gente tem um ancestral em comum lá atrás. Entendeu? E os chimpanzés, eles, assim como nós, estão em constante evolução também. Sabe? Você vê alguns experimentos que são feitos com chimpanzés, eles utilizando gravetos para se alimentar, né? Quer pegar alguma coisa dentro de um tronco, tem um furinho, ele usa um graveto, né? Então isso é a utilização de ferramenta. Ele usa pedra para bater e abrir uma casca dura, alguma semente que ele queira comer lá dentro. Então, na verdade, todas as espécies estão em constante evolução. Não, os macacos, né, entre aspas, né, vamos dizer aqui, os chimpanzés, os gorilas e tal, eles estão evoluídos, entendeu? Eles também evoluíram de uma maneira diferente. Eles estão adaptados à realidade deles ali, o ambiente deles. Eles têm a forma física e mental suficiente para passar seus genes. Por isso eles existem dessa forma, assim como todos os outros animais. Os que estão menos adaptados se reproduzem menos e só é isso. A gente não tem uma evolução com um objetivo de ser melhor que os outros, não é assim. Senão vai acontecer justamente aquele filme lá, o Planeta dos Macacos, né? Eles acabam ficando mais inteligentes que a gente, mas e acabam dominando o mundo. Inclusive, falando de adaptação, dentro já da espécie humana ali, dentro do Homo sapiens, também existiu adaptação, né? Houveram adaptações diferentes, mas que não foram exatamente evolução, não foram não foi um upgrade, não foi assim, uma ficou melhor do que a outra, não. A gente se adaptou de maneiras diferentes para cada ambiente e por isso que nós temos aparências bem variadas, né? E nós temos etnias diferentes. Nós temos vários tons de pele, por exemplo. Eu achei muito interessante um vídeo que eu vi, onde um professor, ele mostra para os alunos 2 mapas. Os 2 são um mapa mundi, né? O primeiro tem um gráfico ali colorido mostrando o nível de radiação ultravioleta em cada faixa ali do planeta. E no outro, ele mostra a predominância do tom de pele, né, de cada nativo, de cada região. E você olha os 2 mapas, eles são praticamente idênticos. O que isso quer dizer? Que o ser humano ele precisa de radiação ultravioleta para produzir certas vitaminas, como a vitamina D, por exemplo. Só que num local onde tem muita radiação, na África, por exemplo, no norte da África ali tem muito, toda a África, na verdade, o ser humano ele não precisa absorver
tanto, senão pode ser danoso pro organismo. Então, o ser humano desenvolveu um tom de pele que fosse mais resistente a isso. Já no extremo norte do planeta, onde é muito frio ali e chegam menos raios de sol, o ser humano aí precisa absorver mais daquela radiação solar. Então a pele é mais clara, ela acaba sendo mais sensível a essa radiação, porque o ser humano também precisa ter o mínimo ali daquela radiação. Então, isso, entre muitos outros exemplos, né, que vão fazendo as diferentes aparências do ser humano, dependendo do local onde ele vive, entre muitas outras coisas. Existe adaptação a clima, a altitude. Até hábitos alimentares também, por exemplo. Nem sempre a adaptação se reflete num aspecto visual, né? Como a pessoa se parece. Por exemplo, os esquimós lá no norte do mundo, cara, eles comem, para se aquecer, eles comem gordura de baleia, né? Que é um alimento extremamente calórico ali, para poder se esquentar e não morrer congelado. Cara, se eu ou você comermos gordura de baleia, a gente vai passar mal, tá ligado? Eles estão adaptados para isso. Mas será que tudo isso aqui que a gente falou até agora vai contra o ensinamento bíblico? Eu acho que esse é um ponto extremamente polêmico, porque quando você para ver a teoria da criação à luz da Bíblia, né, ela é extremamente literal, né? Vai falar que não teve evolução, né? Deus criou daquela forma, criou os bichos daquela forma e eles estão ali desde então. Os 7 dias, né? A Isso, questão da Arca de Noé e exatamente. tal. Eu acho que, cara, a gente, acima de tudo, tem que respeitar a religião de todo mundo, né? E quando eu falo isso, eu não tô falando só da religião cristã, tá? Quando a gente fala de respeitar a religião, às vezes a gente confunde com respeitar a religião cristã. Então, eu acho que justamente a gente ter uma explicação universal para a vida, ela é muito democrática. Porque dentro da sua religião, você pode interpretar da maneira que você achar melhor. A evolução, ao meu ver, ela não invalida a criação de Deus, entendeu? Ela não invalida a existência de um Deus, seja ele qual for, e seja a sua religião qual for. Então, se na Bíblia está dizendo que Deus fez o mundo e o homem e todas as coisas em 7 dias, né, em 6 e descansou no 7º, tudo bem, isso pode ser um sentido figurado. Você pode entender isso aí e assimilar e acreditar num Deus maior criador e ainda assim acreditar na evolução. Agora, o que a gente não pode fazer é impor esse pensamento literal da Bíblia às outras pessoas. Exatamente, até porque a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás, né? Ela foi escrita num linguajar que a galera da época podia entender. Sim. Não teria como você escrever, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, escrever sobre a evolução das espécies, entendeu? Não ia fazer sentido, ninguém ia entender nada, entendeu? Só que aí você tem que abrir sua mente e entender que uma coisa, não, como você falou muito bem, uma coisa não invalida a outra, né? Sim, inclusive a própria Igreja Católica, por exemplo, aqui, ela não invalida a teoria da seleção natural das espécies. O próprio João Paulo II já falou sobre isso, entendeu? Bento XVI também já falou. Exatamente, foi escrito até isso bem recente, né, em termos históricos, em 1950, foi escrita uma encíclica papal na época do Papa Pio XII, e que ele escreveu, entre outras coisas, né, ele não falou só sobre evolução, né, eles escrevem textos enormes, mas sobre a evolução ele escreveu o seguinte: não proibir o estudo do evolucionismo se ele for feito com responsabilidade e homens competentes para tal. Então ele não exclui o estudo daquilo ali, entendeu? É bem diferente, por exemplo, nesse mesmo texto ele fala de diferença de alma e do corpo físico, né? Então ele adapta o discurso dele para aceitar essa teoria, a teoria da evolução das espécies. Com certeza. E você falou sobre proibição, e a gente teve, em alguns casos da história, até a proibição do ensino da seleção natural das espécies dentro das escolas. As escolas já foram obrigadas a ensinar criacionismo. Exatamente. Em 1925 existia uma lei, cara, uma lei, né, como você falou, lei Butler, no Tennessee, nos Estados Unidos, que proibia justamente ensinar a teoria evolucionista. E aí teve um professor, esse caso realmente ficou muito, muito, muito famoso, um professor chamado John Scopes. Ele se incriminou deliberadamente, né? Ele foi lá para dar aquela aula, para gerar aquela polêmica, né? E ele foi levado ao tribunal, porque ele cometeu um crime.
né? E aí... Ficou conhecido como o julgamento do macaco, né? Exatamente. The Monkey Trial. Exatamente. E aí, cara, isso aí deu um burburinho danado, foi levado a tribunal, criou divisões entre os modernistas da época, né, e os fundamentalistas. Cara, e advogados, foram chamados de advogados extremamente competentes para jogar esse negócio que realmente é, meio óbvio, né, cara? Tem que ensinar a teoria da evolução das espécies, né? E quando a gente fala teoria, é importante a gente explicar. Eu não vou explicar aqui com os termos técnicos, não, qual é a diferença, né, de uma teoria, de uma hipótese, nem nada disso, não. Não esperem isso de mim. Mas só queria dizer que as pessoas, infelizmente, quando escutam a palavra teoria, acham que ela é um sinônimo de suposição ou de opinião. E não é. Uma teoria não é uma opinião, tá? A teoria ela é o último estágio antes da lei, da regra. Qual que é a diferença da teoria da evolução natural das espécies para a lei da gravidade? A lei da gravidade, eu posso virar para você e falar assim: Campos, olha, eu sei que existe uma energia no centro da Terra aqui, né, que puxa os objetos em sua direção. Então, se eu soltar essa caneta aqui, ela vai cair no chão. E eu consigo demonstrar para você. Na hora, eu solto a caneta e ela vai cair. Você vai observar, entendeu? O resultado. Todas as vezes que isso for feito, vai acontecer a mesma coisa. Só que a evolução, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo virar para você e falar assim, os homens evoluíram de ancestrais comuns do macaco. Observe. Observe esse vídeo, tá ligado? Observe aqui 50 milhões de anos de evolução. Rapidinho aqui. Então, a gente não consegue fazer isso. Mas, assim, a gente tem provas irrefutáveis disso, entendeu? Nós temos muito material que prova isso. Muitas pessoas desacreditam, né? Mas não tem como negar. Não, mas você não consegue observar isso nos humanos. Mas você consegue, por exemplo, em várias pesquisas científicas, observar isso em bactérias. Que elas têm as gerações, elas são muito mais rápidas, em questões de minutos ali, né? E você observa a mutação genética, a transição de genes e tal. Então dá para você observar dessa forma, né? Não dá para ver, por exemplo, como você falou, né? Observe esse gato, né? E observe esse gato evoluindo, tá ligado? Não é Pokémon, tá ligado? Evoluções muito complexas, né? Elas precisam de milhões de anos, né? Então isso a gente não vai observar, mas a gente sabe que elas acontecem. Uma das perguntas que são muito feitas, né, por pessoas que são contra a teoria da evolução é justamente, mas e cadê o elo perdido, então, entre o ancestral comum e o ser humano? O que mais tem é elo de ligação entre esses dois, cara. Eu acho que o que eles queriam seria, sei lá, um crânio que metade fosse humano e a outra metade fosse de, sei lá, uma coisa mais macaco. Mas isso não vai ter. Exatamente como você falou. Cara, inclusive, você falou isso agora, me deu um estalo. Não lembro qual é o nome, cara, mas isso já aconteceu. Já teve um crânio desse forjado, assim, foi descoberto. Não, pra você ver... Forjado, né? Foi forjado, justamente pra você ver que essa ciência, a paleontologia, né? Cara, você vê que eles realmente são estudos sérios, cara. Quando acontece esse tipo de tentativa, né, de se forjar um material desse, é rapidamente descoberto. Exatamente como você falou, o que mais existem são vários elos. Isso embasa a teoria, porque você nunca vai ter uma coisa que é exatamente entre um e outro, você vai ter uma infinidade, né? Porque entre um ancestral e outro, você vai ter vários, não vai ter um único, né? Isso fica muito evidente pelo fato de não ter um elo principal, assim, né? O elo de ligação, digamos. É porque, na verdade, os nomes que a gente dá só para facilitar o estudo. Mas, na verdade, dentro desse pensamento, hoje a gente sabe que toda a vida veio do mesmo ponto, entendeu? E todos são estágios diferentes de evolução. Então, desde esse ancestral comum ali, desde o primeiro mamífero até o Homo sapiens sapiens, né, que é a nossa espécie, a gente sabe que existiram vários estágios e cada indivíduo que nasce é um estágio. A gente só agrupa certos números ali de características e separa, né, para ficar mais fácil o estudo de cada era, né, cada época da evolução. Isso não quer dizer que,
até aqui você é um Homo erectus, agora a partir do filho dele é um... Não. Exatamente. Cara, eu acho que a maioria já conhece o Pirula, que tem um canal no YouTube famosíssimo, deve ter, sei lá, uns 12 anos já, não é que ele é um biólogo extremamente respeitado e faz conteúdo, muito maneiro, muito legal. Eu lembro de um vídeo que eu vi dele, que inclusive tu tem um livro dele, não tem? Sim, eu ia citar assim que tu terminasse de falar, mas já que tu comentou, Darwin Sem Frescuras. Darwin Sem Frescuras, livro muito bom, cara. Ele mostrou um vídeo muito interessante. Tenta imaginar aqui comigo assim, ó. Esse vídeo mostra uma linha onde o primeiro da fila ali era o primeiro primata, e seguindo a linha, vinha a prole dele, assim, de mãos dadas, né? Como se fossem vários estágios, né, de evolução, até chegar no Homo sapiens, que somos nós, né? Tá do outro lado. Só que assim, são milhões e milhões e milhões e milhões de seres ali de mãos dadas. E quando você vai passando assim a câmera de um em um, você vê que não dá pra perceber nenhuma diferença entre eles. Você começa no primata e ele é mais primitivo que um chimpanzé. Ele é um macaquinho mesmo. Ele é um macaquinho, você vai passando e vai assim, macaco. Você não consegue ver diferença nenhuma. E, cara, quando você percebe, é um ser humano, cara. É porque, assim, as características vão mudando de uma maneira tão sutil que, cara, é só um detalhezinho a mais. Só que, assim, um detalhezinho a mais por geração durante milhões de anos, acaba fazendo esse ser totalmente diferente. Então, cara, a gente precisa entender que a evolução não é assim, era um macaco e agora é um ser humano. Quando a gente consegue entender isso, a complexidade disso, o tempo que se leva, fica muito mais palpável, sabe? Muito mais fácil de entender. Mas então, meu amigo Bruno Campos, o que você acha? O homem veio do macaco ou não? Cara, hoje eu acho que não é uma questão de opinião, tá ligado? Eu não posso expor minha opinião aqui, né? A gente trouxe tanta coisa científica, né? Dentro do pensamento científico, metodologia científica, então, realmente, cara, não dá pra dizer que veio do macaco. Não foi isso. Não foi isso. Como a gente expôs, a gente veio de um ancestral em comum. O chimpanzé, ele é nosso primo, entendeu? Ele não é o nosso avô, pô. Entendeu? É isso, a gente não veio do macaco. É complexo, porque o que é macaco? Porque se você estiver chamando primata de macaco, nós somos macacos. Nós não viemos dos macacos. Exatamente. Todos nós somos um tipo de macaco, cara. Somos um tipo de macaco diferente. Né? Nós somos macacos que falam, escrevem, isso e se vestem com roupas, né? Todos esses primatas vieram do ancestral em comum e nós evoluímos, todos nós evoluímos, inclusive os outros primatas também. O chimpanzé também é uma versão evoluída dele próprio, o gorila é uma versão evoluída, todos eles adaptados para as suas necessidades e para o seu ambiente. Nós nos adaptamos de uma maneira diferente deles. É isso, simples assim. Mas e você? O que você acha disso tudo? A gente veio do macaco? Campos, fala para eles aí, como é que eles podem falar com a gente? Muito fácil, quero saber a opinião de vocês. Entra lá no Instagram, @resenhaépica. Tem um monte de postagens ao longo da semana. Deixa lá um feedback, curte as postagens, entra em contato com a gente vai responder. Deixa até sugestões de episódios também. Hoje a gente queria deixar um agradecimento especial aqui pro pessoal que tá vindo falar com a gente, dando feedback. Grande amigo Carlos Germano, Thomas Guimarães, Kepa Drogaiser. Esse camarada, ele tá deixando um monte de sugestão, tá ajudando a gente com a divulgação. Muito obrigado, um grande abraço. Maneiríssimo, tá participando muito ali, mandando comentário nas nossas postagens no Instagram. Então, pessoal, entre em contato com a gente. Não só vamos falar o seu nome aqui, como vamos produzir o conteúdo que você também deseja ver aqui, tanto lá na página, quanto aqui no podcast. Com certeza. Tem também Daisy Trespass, tá ajudando a gente aí com a divulgação. Graziele McLuff, um grande abraço. J. Andrade, que é esse historiador que tá dando um monte de feedback pra gente, em especial o nosso último episódio aí do Vikings. Ele também ajudou a gente com a divulgação. Teve um camarada no Spotify,
Curirim, que deixou um feedback legal. Possivelmente esse não é o nome de verdade dele, mas deixa aí o agradecimento também. Entra em contato com a gente aí, fala qual é o seu nome, cara. A gente quer saber. Jeane Alexandrino, primeira dama do meu grande amigo Igor Dias, também deixou um feedback. Pessoal, muito obrigado. A gente espera vocês até a próxima. Valeu. Cara, você tava falando de preguiça aí, eu lembrei que é uma história que eu vi, cara, que eu tenho certeza que isso é mentira, isso é lorota, mas, cara, eu preciso falar aqui porque é muito divertido, achei muito interessante. A preguiça é extremamente lenta, né, cara? E eu ouvi dizer que uma das maiores causas de morte entre as preguiças é que quando ela tá lá em cima, na parte mais alta da árvore ali, ela se confunde e acaba segurando o próprio bracinho, achando que é um galho, e solta o outro braço e acaba caindo, cara. Não, mano, não dá pra acreditar, cara. Elas passam a vida em cima da árvore, não dá pra acreditar que elas iam dar um mole desse, não é possível. Com certeza isso não é real, mas eu queria trazer essa desinformação aqui que eu achei muito divertido. Eu acho mais provável elas ficarem com preguiça de se reproduzir do que realmente cair da árvore.